Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar estudando mais um pouquinho sobre o livro Uma Vida com Propósitos. O capítulo 3 tem o título seguinte: O que dirige a sua vida? Então, eu estou fazendo essa pergunta para vocês. O que dirige a vida de vocês? A vida de todo mundo é dirigida por alguma coisa. Nesse exato momento, é possível que um problema, uma situação urgente ou o fim de um prazo determinado estejam dirigindo você. É possível que uma lembrança dolorosa, um temor ou uma crença inconsciente também o estejam dirigindo. Centenas de circunstâncias, valores, emoções podem dirigir a sua vida. E nós vamos aqui falar sobre os 5 mais comuns. 1. Muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças. Permitem que o passado controle o seu futuro e frequentemente punem a si mesmas, sabotando o próprio sucesso. Somos produto do nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros do nosso passado. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz em Salmos 32:1: Como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Número 2. Muitas pessoas são dirigidas pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas apegam-se a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem-na continuamente em pensamento. Quando dirigidas pelo ressentimento, ou elas se calam e interiorizam a raiva, ou elas se irritam e agridem os outros. Ambas as reações são nocivas e inúteis. Ouça, aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo, a menos que você permita, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. O que passou, passou, nada vai mudar o passado. Você apenas se machuca com a amargura. Para seu próprio bem, aprenda com o passado e mande-o para bem longe. A Bíblia diz, em Jó 5:2, ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Outras pessoas são dirigidas pelo medo. Seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas, do crescimento num lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. Independentemente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Você deve agir contra isso, com as armas da fé e do amor. A Bíblia diz: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante cheia de temores, medo da morte, medo de julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor, como diz em 1 João 4:18. Outras pessoas já são dirigidas pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo da vida da pessoa. Ela acha que quanto mais ela adquirir, mais feliz ela será, mais tranquila será a vida dela e mais segura. O mito mais comum a respeito do dinheiro é o de que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. Riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos. A verdadeira segurança só pode ser encontrada
naquilo que jamais poderá ser tomado de você, o seu relacionamento com Deus. E outras pessoas são dirigidas pela necessidade de aprovação. Algumas pessoas permitem que expectativas alheias de pais, do marido, da esposa, dos filhos, professores ou amigos controlem a sua vida. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Então, nós falamos até aqui sobre algumas situações e exemplos, pelos quais as pessoas têm a vida dirigida, ou pelo medo, ou pelo materialismo, ou pela culpa, ou pela raiva e ressentimento, ou pela necessidade de aprovação. Agora nós vamos ver as 5 vantagens em viver uma vida com propósito. Conhecer o propósito de sua vida faz com que a sua vida tenha sentido. Uma jovem na casa dos 20 anos escreveu: "Sinto-me um fracassado, um jovem, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que. Tudo o que sei fazer é sobreviver. Se um dia descobrir o meu propósito, aí sim começarei a viver. Sem Deus, a vida não tem propósito. Ponto. Sem um propósito, a vida não faz sentido. E sem um sentido, a vida não tem relevância nem esperança. A maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de propósitos na vida. A esperança é tão essencial para a vida quanto o ar e a água. É preciso esperança para lutar. Um certo doutor descobriu que podia prever qual dos pacientes com câncer apresentaria melhoras ao perguntar: "Você quer viver até os 100 anos de idade?" Os que tinham profunda noção de propósito de vida respondiam que sim, e eram aqueles com maiores probabilidades de sobrevivência. A esperança é resultado de se ter um propósito. Na Bíblia, em Jeremias 29:11 diz: "Sei os planos que tenho para vocês, planos para o bem, não para lhes causar aflição. Eu lhes darei esperança e um futuro promissor." Em Efésios 3:20 diz: "Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças." Uma outra vantagem de ter a vida dirigida por propósito é que ele simplifica a vida. Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento ou nas variações de humor. Quem não conhece seu propósito exagera nas atividades, e isso causa estresse, fadiga e muitos conflitos. Uma vida dirigida por propósito conduz-nos a um estilo de vida mais simples e a uma agenda mais saudável. A Bíblia diz: "A vida presunçosa, cheia de pompa, é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena." Provérbios 13:7. Isso também leva à paz de espírito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Isaías 26:3. Outra vantagem: conhecer o seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz com que esforços e energias se concentrem no que é realmente importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamentos, de igreja, na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio em seu coração. Você pensa: talvez seja diferente dessa vez,
mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é a falta de foco e a falta de propósito. Não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada, ou seja, uma vida com propósito. Os homens e as mulheres que mais influenciaram a história estavam concentrados numa direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo no Império Romano praticamente sozinho. Seu segredo era uma vida direcionada. Ele disse em Filipenses 3:13: "Estou concentrando minhas energias unicamente nisso, esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente." Se você quer que sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Conhecer seu propósito traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada mais estimulante que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. Normalmente é o trabalho sem sentido que nos esgota, consome nossa força e nos rouba o prazer, não o excesso de trabalho. E por último, conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Viver para criar um legado é um objetivo sem perspectiva. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto neste mundo para ser lembrado. Você foi colocado aqui a fim de se preparar para a eternidade. Chegará um dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria da sua vida, um exame final, antes que você ingresse na eternidade. A Bíblia diz: lembrem-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá de prestar contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 10 e 12. Felizmente, Deus quer que todos nós passemos no teste, por isso nos deu as perguntas antecipadamente. Pela Bíblia, entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Primeira pergunta: o que você fez com o meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre sua formação religiosa ou visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Segunda pergunta que Deus nos fará: o que você fez com o que eu lhe dei? Isto é, o que você fez com a sua vida? Dádivas, talentos, oportunidades, relacionamentos, recursos, enfim, tudo que Deus deu a você? Gastou-os com você mesmo ou fez uso deles para os propósitos que Deus tinha para você? Prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo desse livro. Então, se você ainda não tem esse livro, compre e comece a ler. Eu tenho certeza que ele fará muita diferença na sua vida. Essas duas perguntas aqui que a gente viu, a primeira irá determinar onde você passará a eternidade, e a segunda determinará o que você fará na eternidade. Tema para reflexão: viver com um propósito é o caminho para a paz. Espero que vocês tenham gostado e que vocês estejam pensando realmente qual o propósito vocês têm nessa vida. Pelo que vocês estão tendo a vida de vocês dirigidas. Um grande abraço, fiquem com Deus.